Vamos então falar sobre o arcadismo a partir de agora. O arcadismo ele ocorreu na Europa por volta do século XVIII. Por isso, também é chamado de setecentismo, setecentismo, porque ele tem como, digamos, ápice os anos 1700. Trata-se de uma corrente estética literária fortemente influenciada pela corrente filosófica iluminista. Por isso, também era chamada de Ilustração. Houve arcadismo na Itália, na França e na Espanha. Em Portugal, ele integra um amplo movimento de renovação cultural. Nesse período, Portugal vivia a reforma educacional pombalina, Marquês de Pombal, e uma reforma universitária. Dentre essas reformas, houve uma denominada Arcádia Lusitana, uma associação literária fundada em 1756 por Cruz e Silva, Teotônio Gomes e Manuel Nicolau, que definiria os novos rumos da literatura lusitana. Os árcades estavam imbuídos de uma doutrinação reformista que visava combater o cultismo e conceptismos do barroco. Então, o arcadismo ele vai surgir para negar o barroco, de certa forma. Quer dizer, se o barroco era exagerado, o arcadismo vai ser simples. Se o barroco era excessivamente religioso, o arcadismo vai ser mais humanista, mais ligado ao homem, mais antropocêntrico, antropocentrismo, o homem no centro do universo, que é uma consequência do iluminismo, uma consequência dos novos ares, né, que estão aí sendo espalhados por toda a Europa, né? O renascimento cultural urbano, fim do feudalismo, idade moderna, fim da Idade Média, né? Idade moderna, a Revolução Francesa daqui a pouco ocorrendo, tá? Então tudo isso aí vai influenciar o arcadismo, o iluminismo, o renascimento, tá? Mais para frente um pouco a Revolução Francesa, os ideais, né, de objetividade, humanismo, são as marcas do período, ok? No Brasil, o arcadismo teve como marca inicial a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, que era um dos inconfidentes da Inconfidência Mineira, não é isso? Ele foi um dos caras aí que tramou a Inconfidência Mineira, ok? Não se esqueça disso. Ele e o Tomás Antônio Gonzaga, tá? O que mais? Também houve a chamada Arcádia Ultramarina em Vila Rica. Vale lembrar que o nome dessa escola literária provém das Arcádias, ou seja, das chamadas sociedades literárias da época. Principais escritores é bom você saber, tá? Pode ser cobrado em prova. Cláudio Manuel da Costa, Santa Rita Durão, Basílio da Gama e Tomás Antônio Gonzaga. Tá? Uma coisa importante, gente, é quando você tem um estilo literário aparecendo, isso é de forma lenta e gradual, não é que o anterior automaticamente desaparece, tá? O Cláudio Manuel da Costa publicou obras poéticas em 1768, então automaticamente o barroco foi extinto, acabou, não há mais. Claro que não, claro que não. Você não derruba um barroco que tem mais de 200 anos de influência da noite para o dia, com uma obra. Né? Há uma tendência de mudança que vai sendo observada ao longo das décadas, certo? Então, pouco a pouco, o barroco vai sendo sobreposto pelo arcadismo. O arcadismo vai se impondo ao barroco de forma lenta e gradual, devido à produção desses autores que eu citei ainda há pouco, ok?
E não é que o barroco acaba, não é isso, tá? Ele perde digamos, a primazia, ele perde o protagonismo, né? Ele continua sendo influente, ok? Continua havendo produções barrocas, porém a moda da época passa a ser o arcadismo, tá? Quando vier o romantismo, que vai, digamos, enterrar o arcadismo, entre aspas, não é que o arcadismo vai morrer imediatamente, né? Ainda vai haver um pouquinho de barroco ainda, um pouquinho de arcadismo ainda, tá? Ok? Com o romantismo quando ele advier. Tá? Não é assim, o cara publicou uma obra do arcadismo, então acabou o barroco. Não é assim não, tá? Não é imediato algo no estalar de Deus, ok? Só para ficar claro. Vamos lá. Tudo isso é importante para a prova de vocês, tá? Tudo isso é importante. Isso é muito cobrado pelas PSEs, pelos vestibulares, pela ESA, tá? Características do arcadismo. Exaltação da natureza é a principal, tá? Exaltação da natureza, vida campestre, a vida simples do homem do campo, tá? Valorização do cotidiano e da vida pastoril, simples do homem do campo, é o chamado bucolismo, tá? Em oposição à agitação dos grandes centros, tá? Sendo assim, é uma crítica à vida nos centros urbanos, tá? Modelo clássico, linguagem simples, quer dizer, em oposição ao exagero, ao rebuscamento barroco, utilização de pseudônimos, tá? O cara não assinava com o próprio nome seus poemas, suas obras, objetividade, tá? Em contraste com a subjetividade do barroco, temas simples como amor, vida, casamento, a paisagem bucólica e alguns lemas, tá? Que são muito cobrados e até hoje, volta e meia, você ouve falar deles, tá? Fugere urbem, fugir da cidade, quer dizer, valorização de uma vida mais simples, no campo, né? Eu queria... Como é que é? Me fugiu agora a música. Eu queria na vida simplesmente um lugar de mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. É isso? Eu queria ter na vida simplesmente um lugar e um mato verde para plantar e para colher, ter uma casinha branca de varanda, um lugar e uma janela para ver o sol nascer. Mais ou menos assim a letra, tá? Se eu modificar alguma coisa, me perdoe. Tá bom? Então isso aí é o arcadismo purinho, tá bom? Inutilia truncat. Cortar o inútil, quer dizer, cortar esse excesso que o barroco cultivava, né? Cortar esse detalhismo, cortar as metáforas, as linguagens rebuscadas, os excessos do barroco. Talvez o mais famoso, Carpe Diem, aproveite o dia, aproveite a vida, tá? Quer dizer, não perca tempo com futilidade, não perca tempo com esses conflitos da alma, não perca tempo discutindo o que você vai fazer na sua vida, se vai à igreja ou se vai para outros lugares menos recomendados. Aproveite a vida. Quer dizer, se estiver aqui, vá, mas não fique em depressão se você for, né? Aproveite a vida é breve, a vida é curta, então aproveite a vida da melhor maneira possível, tá? Áurea mediocritas, mediocridade áurea, quer dizer vida comum, valorização do que é simples, das coisas simples da vida. Locus amoenos, refúgio ameno, agradável, que seria o campo, a vida campestre, né? Um lugar ameno, um refúgio ameno para se viver, longe das confusões e complexidades dos centros urbanos. Tá?
Isso é que o cara achava o centro urbano do século XVIII algo complicado. Imagine a vida numa megalópole, né, do século XXI. Show! Cláudio Manuel da Costa, poeta, advogado e jurista brasileiro, ele é considerado o precursor do arcadismo no Brasil. Destacou-se por sua obra literária, mais precisamente a poesia. Ele aborda elementos locais, descrevendo paisagens, temática pastoril e expressando um forte sentimento nacionalista. Acusado de participar da Inconfidência Mineira, junto com Tiradentes, foi preso em 1789 e suicidou-se na cadeia. Suas obras que merecem destaque, obras poéticas, que seria o marco inicial do arcadismo, e Vila Rica. Show? Os escritores árcades adotavam pseudônimos, e o de Cláudio era Glauceste Satúrnio. Esse aí caprichou, né, no seu pseudônimo. Glauceste Satúrnio, um pastor propriamente dito, tá? De ovelhas, não é pastor evangélico não, ok? Que amava a sua musa. A musa se chamava Nise. Show? E aí é um exemplo de uma obra do Cláudio, para você depois ler com calma, tá bom? Santa Rita Durão, ele foi o autor do poema épico Caramuru. Show é um dos precursores do chamado indianismo do Brasil, que vai ser muito comum na primeira fase do romantismo, tá bom? Influenciado por Camões, o poeta Caramuru, com o subtítulo Poema Épico Descobrimento da Bahia, é baseado no modelo da epopeia tradicional: proposição, invocação, dedicatória, narração e epílogo. É composto de 10 cantos e versos decassílabos em oitava rima. O texto conta a história de um português, o Caramuru, que após ter naufragado em terras brasileiras, começa a viver com os índios tupinambás. Inclusive virou série, né? A Globo, virou filme, né? Enfim, a trama se baseia em um evento verídico. O protagonista é Diogo Álvares Correia, um náufrago lusitano que se transformou em líder dos indígenas da tribo Tupinambá, sediada na Bahia. Show? Inclusive houve aí agora eu não lembro se foi um filme ou uma série da Globo sobre o Caramuru. Basílio da Gama, ele compôs o Uruguai, não é Uruguai não, tá? Uruguai, tá bom? Poema épico que aborda as disputas entre os europeus, os jesuítas e os índios, sendo considerado um marco na nossa literatura, ok? Diferente do poema épico clássico, o Uruguai é composto de 5 cantos, com ausência de rima e estrofação. Participou da Arcádia Romana na Itália e foi preso em Portugal, acusado de manter relações de amizade com os jesuítas. Lembrando que na época do Marquês de Pombal, você se lembra disso? O Pombal ele perseguiu fortemente os jesuítas, né? E quem tivesse algum tipo de relacionamento com eles acabou também atingido, né? E aí ele foi preso em 1768. Tá? Lembrando também que essa disputa é aquela que a gente viu, né, no século XVIII, no fim da segunda metade do século XVIII, os tratados, né, de limites de Madrid, Santo Ildefonso, Badajoz, aqueles tratados todos, né, que acabou gerando as guerras guaraníticas, ok? Toda uma disputa
entre Portugal e Espanha sobre quem iria ficar com os 7 povos das missões e a colônia do Sacramento, ok? Show? Maravilha. Exatamente, está vendo? Conforme eu falei. Considerado um poema épico de 1769, que tinha o objetivo de exaltar a política do Marquês de Pombal contra os jesuítas. Utilizando a guerra guaranítica como tema histórico, o Basílio da Gama coloca a culpa do massacre indígena nos jesuítas. Interessante, ele coloca a culpa nos jesuítas e foi preso, acusado de associação com os jesuítas. Interessante, né? Tomás Antônio Gonzaga, esse nome é importante. O Cláudio Manuel da Costa e o Tomás Antônio Gonzaga são os mais importantes, tá bom? Ele também participou da Inconfidência Mineira, tá? Ele era jurista, político e poeta luso-brasileiro. É um dos grandes poetas árcades, cujo pseudônimo era Dirceu. A obra que merece destaque é Marília de Dirceu, carregada de lirismo e baseada no seu romance com a brasileira Maria Dorotéia Joaquina de Seixas. Com fortes impulsos afetivos, Dirceu declara-se para sua pastora idealizada, Marília. Suas principais obras, Marília de Dirceu e Cartas Chilenas, ok? Então, repare que ele mesmo não assinava, né? Os árcades não assinavam com seus próprios nomes suas obras, seus trabalhos, e sim usavam de pseudônimos, né? Então, o Tomás usava o pseudônimo de Dirceu para poder se declarar publicamente a Marília, né? Que era idealizada nas suas obras, né? Quer dizer, quase que uma mulher perfeita, ok? Praticamente divinal. Aqui você tem, digamos, a capa, né, da obra Maria de Dirceu, tá? Por TAG, Tomás Antônio Gonzaga, e aqui um pedaço da lira número 1. Se você quiser ler depois, com calma, pode ler. Para essa não é importante os detalhes de cada obra, para a SpaceX sim. Nós teríamos que falar obra por obra, tá? Que a SpaceX pode cobrar. Vestibulares também. Show?